Fala galera, hoje vamos visitar um mercadão aqui em Tóquio e provar algumas comidas de rua, ou pelo menos o mais perto de comida de rua que a gente conseguir chegar aqui no Japão. Estamos aqui no centro de Tóquio e o mercado que a gente quer ir é logo ali na frente. O lugar acho que é por aqui, ó. É engraçado que não dá pinta, ó. A gente tá bem no meio dos prédios, não parece que vai ter um mercado aqui, mas tem, ó, é aqui mesmo. Se a gente não tivesse olhando o mapa, ia se perder, porque você não vê assim cara de que tá chegando no mercado. Mas é um mercado bem animado até. Essa região toda aqui já foi um mercado de peixe. E aí agora eu acho que já não é mais um mercado de vendas, de atacado de peixe, mas ainda dá pra vir pra fazer comidas de rua. Então a gente vai tentar comer aqui alguma coisa. O Renan pediu uma ostra pra gente comer, mas a gente vai comer uma ostra assada, porque a ostra crua a gente tem problemas sérios de alergia. Essa aqui é a nossa ostra, só que eu acho que eles deram uma fervida nela na água, porque o moço veio no potinho e aí jogou a água fora do potinho e era uma água fervendo. E aí agora eles estão cozinhando ela aqui, ó. E aí a gente come aqui, ó, nessas mesinhas. Pelo que a gente entendeu, você comer na rua no Japão, você andar na rua comendo é meio estranho. Não é que seja proibido, né, que alguém vai falar nada, mas a pessoa vai olhar e pensar, por que você está comendo na rua e não come numa mesa? Então vamos lá, como que a gente tempera isso, será? Eu vi as mulherzinhas jogando isso no delas. Limão? Isso é limão, combina. Ah lá. É impressionante o tamanho da ostra, ela não foi barato, mas ela é gigante. Custou 700 dinheiros essa ostra. Esse lugar aqui, esse mercado, pelo que a gente leu, é meio... é bom. A galera fala que é meio exploração, assim, pra turista, né? É mais caro, se você fosse comer essas coisas em outro lugar seria mais barato. Mas é o ambiente, né? Bom no shoyu também. Melhor com shoyu ou melhor sem shoyu? Acho que com shoyu deu bom, ó. É bem macia, dissolveu na boca. Nossa. Um sabor de ostra, só que a preparação ali acho que deu uma diferença. E o tamanho dela também, acho que nunca tinha comido uma ostra tão grande. E vamos atrás de mais comilança. Esse mercado aqui ele é famoso porque ele já foi o maior mercado de peixe do mundo. A galera vinha aqui também negociar os peixes que pegavam. Só que agora mudou essa parte aí da venda dos peixes. Foi para um outro mercado. E aqui ficou essa parte de comidas mesmo. A nossa próxima parada vai ser essa banquinha. Só vem aqui ver o negócio. Nossa! Meu Deus, a fila dobrou o quarteirão. A gente achou que a fila começava aqui já. Ah não, amor, não. Vamos ver se tem outro com fila menor. É. E como em toda partinha do Japão tem maquininhas de diversos tipos de coisa, aqui tem maquininha que dispensa peixe também. Dispensa várias comidas. Esse aqui é tipo uma panqueca, sementes. A gente não sabe se sai daí cozido, sai congelado para você levar para casa, porque a gente vai pegar. E também a gente, provavelmente o estado de conservação é bom, né, para estar aqui nessa parte. Mas por via das dúvidas vamos comer nos restaurantes mesmo. Olha o tamanho desse caranguejo. Olha o tamanho das patas dele. Enorme. E aqui tem mais, ó. Olha o grandão. Estamos pegando as coisas aqui sem saber exatamente o que é. Compramos aqui atrás e aqui ficam as mesinhas para comer, ó. É disputado chegar na mesinha. Quanto custou cada um? Então, esse acho que vai ser o vídeo de comida mais caro. Esse aqui foi 1.500 e esse outro foi 500. Só que esse aqui, ó, é um ouriço, eu acho. A gente nunca comeu isso. Ó, dá pra ver as pontadinhas. Isso aqui é aquele ouriço que a gente não pode pisar na praia, é isso? Eu acho que é. Nossa. Mas pode comer pelo jeito. Bom, vamos temperar aqui com limão e shoyu.
quer ter a honra da primeira mordida. Não. E a gente não tem nada de... Nossa, ele se desmancha. Nada de líquido, assim, se for ruim pra tomar em cima. O cheiro é gostoso. Ele é bem mole, a textura dele é bem molenga, mas não é ruim não. A textura é de uma pasta. Quando você estivesse colocando uma pasta na boca, a hora que você coloca ela já derrete. É tipo uma pasta de dente assim mesmo, né? É uma pasta, uma pasta. Imagina que você fez um patezinho e aí fica aquela pasta assim. É uma pasta. Não é ruim, também é difícil dizer se é bom, né? Não repetiria. Não voltaria aqui pra comer isso não. Acho que mesmo que fosse barato a gente não pegaria a outra. Ele tem um gosto de mar bem forte também, né? Sei lá, acho que se você pegasse uma ostra e batesse ela no liquidificador, ficava aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela vem dentro dela mesma. E o outro é isso aqui, ó. Será que é um escargot? Não pode ter frescura. O menininho aqui atrás tá comendo tranquilão. O amor, ele come certinho com o palitinho. Esse aqui vem com esse palito, então acho que é assim que puxa. Cuidado. Ele é duro? Um é muito mole e o outro é bem duro. Nossa! Acho que ele é muito duro. Eu não sei se é tipo o escargot que a gente comeu na França lá. Aquele lá era cozido, esse acho que é cru. E eu acho que o francês é mais gostoso. Faltou um temperinho aí, acho que só shoyu e limão não segura. Ó a cara dele. Nossa! A parte dura é até que vai, mas no final tem uma parte que é bem mole. Aí a mistura aquele duro do começo com o mole do finalzinho. Acho que o maior problema dele é a textura do que o sabor. É estranho. Sobre o caracolzinho aqui, o primeiro foi difícil de comer, mas os que seguiram foram mais fáceis. Eu acho que aí eu me acostumei mais com o sabor e virou até gostoso. Bom, é importante dar um alerta aqui, principalmente para as crianças, né? Essas comidas a gente não sabe que procedimento eles fazem antes para você poder comer e nem que espécie é. Tem várias espécies desses bichos, algumas são venenosas, outras não. Então, pelo amor de Deus, não vão achar esses negócios, um caracol no quintal e comer, tá? Deixa para comer num lugar especializado em servir isso. Essa loja aqui, ó, ela vende esses bolinhos que a gente não sabe o que é. Aí a gente vai pegar um pequeno que é pra poder provar, pra ver se a gente vai gostar. O negocinho deve ser bom, ó, porque tem fila e tem uma galera que já tá comendo. Olha que legal sendo feito. É ovo? Eu acho que deve ser a base, pelo menos deve ser ovo. O carinha faz 3 de cada vez, hein? Olha, ele virou. Ah lá, hein? Esse aqui custou 150 e a gente pegou um chopp ali, custou 500? 550, eu acho. Ali não tinha temperinho nenhum, então acho que é só comer. Ela perguntou se queria quente ou frio. É ovo? Eu não curti, não. Talvez você goste. É que é tipo um omelete doce. Eu tenho problema com doce. É ovo e é doce. A partinha doce lembra alguma coisa que eu não consigo lembrar, mas é uma coisa que a gente come no Brasil. É bom. É um omelete, só que é doce. Eu não... Sei lá, eu tenho problema com comida doce. Deixa eu ver se eu identifico. Não sei o que é. Seria tipo uma pamonha doce? Lembra um pouco. Eu pensei mesmo em alguma coisa de milho. Eu não sei o que do milho, mas eu pensei em algo de milho. Tá gostoso. Eu, sinceramente, não sei o que é, mas pra quem gosta de pamonha, por exemplo, vai gostar disso aqui. E o interessante é que mesmo numa feira as pessoas separam o lixo. Aqui é pra pôr o bambuzinho e ali é pra pôr o plástico. E pra ter certeza que vai só o bambuzinho, ó, tem até uma grade. A gente só tá com dificuldade pra jogar fora guardanapo, porque a gente tá limpando a mão e aí não tem onde jogar fora o guardanapo. Não tem um lixo de queimável que eles chamam aqui, né? Que então, é o que eles incineram. Tá indo tudo pra bolsa.
E que tal o teu chopp? Ah, o shopping aqui é bom, né? Falei errado, né? O teu é o nosso. Agora a gente quer provar isso aqui, ó. O mais barato é o de salmão, por incrível que pareça. Mas olha, ele tem ova e ele tem o ouriço do mar. Então são ingredientes mais caros mesmo. Vamos pegar o de salmão, que é o mais gostoso e mais barato. Ah lá, o Renan foi comprar, pegou. Aí o carinha já orientou ele a abrir e colocar o shoyu. Já colocou o shoyu, né? Já. Então, o que será isso? Não quero perder nada. Dentro vem arroz. Eu acho que esse em volta é ovo. Esse deu gostoso. Ele só é um pouco difícil você abocanhar tudo, ó, mas deu bom. É tipo comer um cachorro quente, né? Você primeiro morde o recheio, depois morde a salsicha. É difícil. Esse é bom, pra mim até agora esse é o melhor. O moço aqui da loja viu que a gente tava enfiando a mão pra comer. Eita, caiu. Pega, amor, não perde não, não perde não. Não perde não. Vou pegar o palito aqui. Aí ele viu que a gente tava todo embananado pra comer. Aí ele trouxe até o lencinho pra gente limpar a mão, porque ele viu que a gente enfiou a mão. Eu tenho o lencinho aqui, mas ele trouxe o melhor lá. O lencinho úmido. Mais fácil, assim. Bom, pra quem não conhece a comida japonesa, esse salmão é cru. E aí o temperinho é o shoyu. É o primeiro que eu tô vendo o Bozo comer com vontade mesmo. Não, é o melhor. Se a gente terminar o vídeo e não tiver enchido, a gente vai vir comprar mais desse pra encher. Aqui também tinha o plástico reciclável, separado da madeirinha, só não tem o lixo pra esse mesmo, então vai pra mochila. Ainda bem que a nossa mochila tem um suporte aqui, ó, pra enfiar as coisas fácil. Tem uma galerinha comendo esse crepe gigante aí, queremos provar. Nossa, deve ser essa fila. Acho que não dá pra fugir, chegou a hora de pegar a fila. A gente tava ali na fila, mas acabamos de perceber que você tem que comprar aqui na máquina primeiro. É bem bagunçado, porque é difícil saber quem tá na fila, quem tá só tirando foto. E a galerinha às vezes meio que dá umas furadas na fila também, então... sei lá, faz um tempo que eu tô aqui atrás dessa mulherzinha e volta e meia alguém se enfia lá na frente. Andamos toda a fila, demorou muito, né, amor? Deu uns 40 minutos. É, e aí se você acha que chegou ali, já é a nossa vez, você errou. Porque... tá uma bagunça, mas pelo que eu entendi, a gente faz a fila e vai ali, compra o ticket, aí troca por esse papelzinho e aí pega outra fila aqui pra pegar o negócio. E aí ali tem outra fila, eu pensei, deve ser a fila pra comprar o ticket e aí depois vem pra essa pegar, mas não, aquela fila que tá lá paralela é fila pra tirar foto. Então tem 3 filas aqui. O papelzinho que pega é esse aqui, ó. E aí aparentemente tem uma galera que aproveita a bagunça ali e fura a fila também. É. Olha lá como funciona então. O senhor faz lá dentro um líquido ali, é uma farinha com um líquido que ele põe. E aí escorre aqui igual uma panqueca junto com o fruto do mar que você quer. Aqui, ó, ele tá passando um óleo na chapa. Agora ele joga o líquido. E agora ele colocou um camarão grandão. Nossa, e aí a massa? Ó, enquanto os 3 jovens ficam vendendo aqui, o vovozinho fica lá dentro preparando as coisas, ó. Acho que ele tá limpando... é o polvo, amor? Acho que é. A gente vai pegar o polvo. É... enquanto isso a galerinha tá aqui na rede social. E eles cortam a pontinha, ó. A menina cortando a pontinha. Que é pra você comer o... sei lá o nome disso, perfeito. Deu treta, ó. O do carinha se quebrou todo. Aí ele trouxe pra pedir pra trocar. Eita, acho que vão trocar, né? Acho que sim. Deu pena bem na hora que eles estavam no Facebook ali, ó. Os dois saíram zoados. É, a gente bem viu que eles estavam fazendo e que não tava saindo bem feito. Chegou a nossa vez por fim de comprar. Aí a gente vai comprar aqui, põe as moedinhas. E uma curiosidade é que aqui, apesar de não ser barato essas comidas, quase nenhum lugar aceita cartão de crédito. Aqui o nosso polvo. Agora a gente fica aqui esperando ela trocar a nossa fichinha pelo plástico para pegar outra fila. Ah lá.
Ó, saiu um. É atrás disso que nós estamos. Então agora vamos para a segunda fila. É, olha aqui como são as máquinas, ó. Acho que vai sair o nosso, hein? Ainda não. Agora acho que sai. Ainda não. Às vezes eles colocam a massa, os frutos do mar, aí a hora que eles levantam, tá meio quebrada a massa. Então ele tem que ficar jogando mais líquido pra não sair essa folha quebrada. E foi isso que aconteceu no do Carinha. Quando ele entregou a massa já tava quebrada. É, ele faltou uma etapa ali. No, he's over there. You're back there. Back there. Nossa! Quase caiu com vento? O nosso não veio grandão, ó, o tio dobra antes de entregar. Vamos ver, isso aqui tem que ser a melhor comida da vida pra compensar a fila. É que eu acho que o de... como que é esse? De lula? Ele é menor. Esse o é de polvo. O de polvo. O de camarão sai grandão. Que tal? Hello. Ele tem gosto de não sei, um crepe salgado com frutos do mar. Vale 50 minutos de fila? Ele é bom, né? Valeria, acho que a fila não, mas assim, não sairia pra almoçar e comeria isso. Esse aqui tem o mesmo sabor daquele salgadinho que a gente comeu no avião vindo pra cá. Ah, Eu é. acho que eles vendem um salgadinho com esse sabor aqui. Lembra um pouco um Ibsen, assim, né? Mas aqui é com natural, com frutos do mar natural. Valeu, acho que falta disposição pra fila, mas se tiver tempo, valeu. Apesar dessas comidas que a gente tá mostrando ser bem caras, comer no Japão não é tão caro assim. Na verdade, algumas coisas são até mais baratas que no Brasil. É que esse mercado aqui é muito turístico, mas a gente depois vai fazer um vídeo com comidas normais aí pra vocês terem uma noção tanto dos preços quanto do que o japonês come no dia a dia. E olha que legal, a feira é aqui, ó. Aqui tem umas maquininhas de refrigerante, a gente entrou pra comprar água. E ali tem um locker, então se você faz uma conexão aqui em Tóquio e quer vir no mercado, você pode vir e deixar a mala aqui, ó, pra não ficar atrapalhando lá no meio. Ó o preço, ó, o locker de um grande tá 600. Aqui vende baiacu desidratado, acho que é só barbatana dele, não sei. Baiacu come aqui é bem difícil, tem que ser um chefe especial com um monte de certificação, porque esse peixe você comer, você pode morrer se o cara não preparar bem. E a gente vai comer aqui no Japão um dia. Ai, muito perigoso. Esse aí não sabemos como serve, nem se é pra comer. A gente quando for, se a gente for, vamos num restaurante especializado mesmo pra Eu mostrar. tenho até vontade, assim, sem querer te cortar, mas já cortando. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Imagina se a gente ficar no restaurante errado e a gente acaba com a nossa vida porque tentou comer uma coisa que não deveria ter tentado comer. Mas aí tem que achar um restaurante que nunca tenha morrido ninguém lá. Vamos comer um espetinho daqui, ó. Não sei do que foi que o Renan pediu, mas eu confio nele. Que temos aqui, amor? Um espetinho de fígado. Fígado do quê? Não sei. Ali atrás vendia fígado de peixe. Será que é fígado de peixe? Ele e esses temperos doces deles. É doce isso aqui, mas... De galinha não é esse fígado. Ele parece, visualmente parece de galinha. Só se o molinho que ele põe dá uma enrijecida nele. Ele tem uma veinha tipo de coração de galinha, né? É. Não tem nada a ver com o sabor nem de galinha e nem de boi. Na primeira impressão, assim, achei ele meio amargo, meio doce, meio uma mistura. Aí no finalzinho, quando eu engoli, deu melhor. Mas é outro que eu não repetiria, não. Se fosse salgado, seria bom. É, ele tem, o fígado de galinha não tem essa parte aqui. É fígado de algum bicho mesmo. E pegar aquela fila que a gente não quis pegar no começo. Ó, deu uma diminuída, ó. É...
Chegou a nossa vez, o Renan pediu uns negocinhos aqui e ó, já não sobra muita coisa. É por isso que a fila tá menorzinha, tô achando. É, agora que horas são? 1h15, já tá meio que acabando o mercado todo, né? É pra ver de manhã. Achei que era mais tarde. É. Ah, aqui ó, nós não usamos porco, deve ser pros muçulmanos saberem, né? Tem bastante muçulmano viajando aqui. É. Não sei se eles são do Japão ou se são dos países vizinhos aqui, mas você vê bastante. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Vamos ver o que compramos então. Pegamos um espetinho de camarão. Que é realmente um camarão no espetinho. É um camarãozão, né? É. Uma comida gostosa. É, esse não tem como dar ruim e é salgado. Carnudo camarão, né? Sabor de camarão com algo de oriental. Não sei se vocês põem um shoyu aí. Tem um saborzinho de oriente. E esse aí é o picolé de... acho que é de polvo também, ou de lula. É lula, esse é lula. Ele é bem pesado. É salgado? Olha a cara dele, então esse roxinho é lula, ele tem, acho que é cenoura, um verdinho ali. A massa é de ovo, será? Ô, amor, eu não sei, a massa é pesada. Não me parece ovo não, porque se fosse ovo tinha que ser da clara do ovo, né? Mas ele é pesado. Uma massa de farinha. Um desses aqui enche a barriga, hein? Ó, ainda bem que deixamos por último. Não é ruim, mas é meio enjoativo. Eu dividir um desse tá bom, mas se fosse comer tudo, não sei se ia conseguir. Nós ainda não estamos muito adaptados ao sabor japonês, eu tô achando, viu? A gente tá precisando trabalhar mais o nosso paladar. É. E acho que também tá comendo as comidas mais diferentes aqui. Acho que a pira desse mercado é um pouco isso, né? Aqui vende umas comidas mais normais também, um peixinho frito, um sashimi. Aqui a gente quer mostrar as diferentes. Pegar outro negocinho na máquina, ó. Aqui tem café enlatado. A gente viu que o café enlatado foi inventado no Japão, né? É... Mas não, vamos pegar um suquinho mesmo. De maçã ou de laranja? De limão. De limão. Olha, do limão amarelo. É, vamos ver se é bom. Gostoso? Achei que era suco, é um refrigerante. Ah, Com esse aí ajuda a empurrar mais umas comidas. Gostoso. ele é gostoso porque ele é um refrigerante, mas ele não tem muito sabor de refrigerante. Né, ele parece um suco com gás, né? É. Ó, aqui vem um monte de coisa seca. Tem uns até que dá pra provar, então não precisa comprar pra gente provar. Esse é a lula seca. É doce, então ainda bem que a gente não comprou. Mas a gente quer comprar isso aqui, ó, que é tipo um amendoim de wasabi. Eu devo gostar esse peixinho aqui também. Nossa. Esse é gostosinho, a gente pode comprar pra levar pra casa. Esse é um peixe, sabor peixe. É, salgadinho, né? Aham. O wasabi, pra quem já comeu em restaurante japonês no Brasil, não é novidade. Mas, como muita gente nunca comeu, vamos lá. Ela é, acho que é isso aqui, ó, tipo uma raiz forte. Tá aí, talvez pro lado do gengibre, né? Só que ele é bem forte. Ele é tipo uma pimenta. É, ele arde um pouco na boca, não tanto como uma pimenta, mas ele arde no nariz, assim, ele meio que... É como se fosse, sei lá, talvez uma pimenta com um hortelã super forte, não sei. Esse salgadinho aqui, ó, isso aqui não é amendoim não, acho que é... Ah, eu achei que era amendoim coberto de wasabi. Não, capaz que é ervilha seca, alguma semente. É gostoso. E esse nem ardeu, né? Eu não achei, pelo menos. Não, eu tinha um pouco no nariz, assim, né? Mas eu não senti nada, talvez porque eu comi uma bolinha só. Mas não senti nada. Ó, coma mais. E agora, ardeu? Enfiei 4 na boca de uma vez. Aí vem aquele negócio que ele vai subindo assim, ó. É gostoso.
E ó, achamos aqui no meio uma maquininha que vende cigarro. Eu não sei se precisa passar identidade em algum lugar. Diz aqui que tem um cartão. Ou se criança pode meter o dinheiro e comprar. Não sabemos, mas tá aí. A gente não vai testar porque a gente não fuma. Então não vamos gastar 500 dinheiros só pra ver se o cigarro funciona ou não. Ó, aparentemente a idade pra fumar é 20 anos. E olha o que nós temos aqui. O Akita, ó. Aquela raça do cachorro que a gente mostrou no vídeo do... que a gente passeou por aqui. Ai, beautiful. Hello. Hey, hello. Honor. Ai, arigatou. Qual foi o vídeo mesmo que a gente mostrou a estátua do Akita? Acho que foi de coisas diferentes do Japão. É... O funcionamento da maquininha do sorvete é legal também, porque assim é a maquininha do sorvete. Aí a senhorinha, ela foi lá dentro, pegou um pote, ó. Aí ela coloca o pote ali dentro e desse pote vai sair o sorvete, ó. Acho que é tipo aquelas cápsulas de café, né? Sim! Isso aqui é uma cápsula de sorvete. É isso! Olha só, hein? Ó! Aí pega tudo que vem na cápsula. Arigatou gozaimasu! Será que o sorvete de chá verde é bom? Melhor comida de hoje? Nossa! Tá bom, agora a opinião de um adulto sincero. Prove. Tem Deu gosto de bom? chá. Tem gosto realmente de chá. E é gostoso, é um sorvete de chá, mas tem gosto de chá. Tem cheiro de chá também. Nossa, um cheiro bem forte. É. Nossa, essa experiência valeu muito. Valeu. Mas se eu fosse pegar por mim, assim, eu pegava o de chocolate. É claro, né, amor? E aqui, ó, tá vendendo a carne de Wagyu, que é uma carne, eu acho que é de um boi japonês, que dizem que é uma das melhores carnes do mundo. Essa fileirinha aqui tá custando 5 mil dinheiros. A gente quer provar, mas ainda não vai ser hoje, porque a gente achou um pouco caro. É, acho que como isso é muito caro, né, melhor a gente procurar em outro lugar menos turístico, porque vai ser a mesma carne e acho que vai ter um custo-benefício melhor. Eu expliquei certo sobre a carne do boi? O Wagyu é um tipo de boi daqui, aí tem uns que tem o certificado até de como ele é alimentado e tal. Acho que aquela ali é uma boa, porque você vê que ela é bem marmorada, que eles chamam, né? Tem bastante gordura. E por hoje é isso então, galera. Até a próxima!